gente, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai ver propriedades coligativas. Aulinha curtinha, assunto gostoso, aplicável ao dia a dia. É só pensar nas coisas do dia a dia que vai conseguir. Quase não tem conceito de química, assim, vai ter a parte de química, né? Mas os conceitos são todos do nosso dia a dia, vai ficar bem fácil de lembrar. Conteúdo bem tranquilo. Propriedades coligativas. Beleza, então, propriedades coligativas de uma solução. Quais são elas, né? O que são as propriedades coligativas? Propriedades de uma solução. Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmose. Bárbara, eu não vou lembrar nenhuma dessas. Como assim? O que é isso? Eu não vou lembrar dos nomes. Vai. Tranquilo. Ó, primeira coisa, vamos começar aqui, ó. Propriedades aleatórias. Vamos começar da ebullioscopia. Ebulição. Lembra o que é ebulição, não lembra? Então, ebullioscopia vai estar relacionado com ebulição, né? Beleza. Crioscopia, criolipólise, o negócio de gordura ali, congelar a gordura, esse negócio, né, de congelamento e tudo mais. Criolipólise, processo de congelamento. Crioscopia relacionado com congelamento. Osmose, aquele negócio, nossa, eu vou ter até uns memes aí sobre vou absorver tal coisa por osmose, só de encostar vai ter a transferência. Osmose, membrana semipermeável, vai lembrar. O que sobrou, que é o que define todas as outras, a pressão de vapor, tonoscopia. Então você vai ficar assim, ó, ebullioscopia você lembra, crioscopia você lembra, osmose você lembra. A que sobrou é a que você ia esquecer, você vai lembrar porque você lembra das outras, pressão de vapor, certo? Então vamos lá. Vamos começar então sobre como que acontecem as propriedades coligativas, né? O que são esses negócios? Primeiramente, a gente vai ter alguns tipos de soluções. Por que eu vou começar daqui? Independente da propriedade coligativa, ela vai ser mais acentuada com a presença de solutos não voláteis nela. Então, quanto mais soluto não volátil nela, a qualquer propriedade coligativa vai ser mais intensificada com isso. Por conta disso, eu vou partir daí e depois eu vou explicar as propriedades coligativas, porque a variação delas vai ser totalmente igual, né? Então, vamos pensar então, o que seria uma solução? Uma solução seria, né? Você tem a presença de um solvente e de um soluto. Isso aí seria uma solução. A gente está pensando em soluções líquidas, né? Mais fácil da gente visualizar. E a gente vai ter alguns tipos de soluções. E a gente vai ter alguns tipos também de solutos, né? Adicionados às nossas soluções. Gente, solvente é o que dissolve. É mais fácil de pensar, né? Água e sal. Solvente é a água, o sal é o soluto. Ou senão, um solvente, quando você pensa em tinta, o solvente é o quê? O thinner lá, né? E aí, o outro é o que você vai causar a dissolução dele, né? Então, o solvente é o que solubiliza o negócio. Os tipos de solutos que a gente tem. Solutos moleculares. O que são os solutos moleculares? Açúcar. Só me ver açúcar na cabeça. O número de partículas vai ser exatamente igual ao número de moléculas dissolvidas, no caso de solutos moleculares. E por que isso vai ser importante? Se eu colocar 1 mol de um soluto molecular e 1 mol de um soluto iônico, o soluto iônico vai ocasionar mais, vai intensificar mais as propriedades coligativas do que o soluto molecular. Mas a gente vai ver um exemplo sobre isso, tá? Mas então é por conta disso que é necessário a gente analisar, conhecer o tipo de soluto que a gente está trabalhando. E quais que são, então, esses solutos moleculares? São os das ligações covalentes, não é mesmo? Ou que a gente fala de ligações moleculares? Aí agora vem um monte de exemplo na cabeça, né? Então, os solutos moleculares, eles vão ter o número de partículas exatamente igual ao número de moléculas dissolvidas. Solutos iônicos, o soluto que passa pelo processo de ionização. Quais vão ser eles? Os mais usados nas propriedades coligativas, que a gente aplica propriedades coligativas no nosso dia a dia. Os sais, né? Sólidos iônicos, NaCl, fosfato de cobre, CaCl2, todos os sólidos, todos os sólidos iônicos aí vão ser solutos iônicos, tá? Beleza. Então, a gente falou sobre as soluções formadas por solutos moleculares, por solutos iônicos, e a gente também vai ter uma outra classificação de soluções que a gente tem que estar lembrando aqui, ó. Hipertônica. Maior concentração em relação à de comparação. Como assim? Quando a gente está pensando em soluções, a gente pode ter uma solução hipertônica. Só que ela tem que ser hipertônica em relação a alguma coisa. Você vai comparar duas soluções.
eu tenho uma solução A e eu tenho uma solução B. Beleza. Tá. A minha solução A, ela tem concentração 5 mol por litro. A minha solução B tem concentração 1 mol por litro. Tá, massa. O que acontece? Quando eu comparo as duas, a minha solução A, ela é hipertônica em relação à minha solução B. Ela é a solução hipertônica. Ela é de maior concentração em relação à de comparação. Eu poderia pensar nessas definições também para diluições. Se eu penso assim, ó, vou fazer uma diluição, a minha solução inicial, ela é hipertônica em relação à minha solução que eu dissolvi, não é mesmo? Que é a minha diluição. E se eu penso em evaporação do solvente, a minha solução final, ela é hipertônica em relação à minha solução diluída. Beleza, então a B vai ser o que em relação a A? A B vai ser hipotônica. Ela tem uma menor concentração em relação à de comparação. Então são termos que dependem dos outros, né? Onde é aplicado isso? Nas células. As células, elas estão no meio ali. A concentração do meio pode estar hipertônica em relação à célula, né? O meio está com uma concentração muito alta de sais em relação à minha célula, tá hipertônico, né, em relação a isso, o meio está hipertônico em relação à célula que tá ali. E a gente pode acontecer também de uma solução ser isotônica, que é quando ela está em equilíbrio, que é para isso que serve o isotônico. O que é o isotônico? Gatorade, né? Por que ele é um isotônico? O que acontece? Quando você faz atividades físicas, vai sair, né, suor no seu corpo, e esse suor sai com sais minerais, né, o suor é salgadinho. Então, né, o seu meio ali, né, tá com menos sais. E aí, o que você vai fazer? Você vai beber o isotônico. Sabia que os isotônicos, eles têm compostos parecidos com de soro fisiológico? Eles têm compostos parecidos com o soro fisiológico. Só que ele tem adição de açúcares, de corantes, né, e sabores artificiais. Mas esse é o papel do isotônico. Você transpira e essa transpiração sai sais do seu corpo, né? E aí, quando você bebe o isotônico, ele tem esse poder de reposição desses sais. Então, é isso que ele vai fazer. Ele tem o objetivo de, no caso, ele é hipertônico. Ele tem uma maior concentração em relação ao seu corpo, só que ele tem o papel de manter em equilíbrio, de estabelecer esse equilíbrio aí. Estabelecer a quantidade de sais, né, que teria que ter para a solução ficar balanceada, tá? Então, essas definições é importante estar bem definido para a gente estabelecer o conteúdo. Então, vamos pensar aqui agora sobre a questão dos soluções com solutos iônicos. Beleza, a gente tem, pensando em qualquer propriedade coligativa, eu quero saber onde que a propriedade coligativa vai estar mais intensificada. Na solução 1, 2, 3 ou 4. Bateu o olho, Bárbara, na 1, né, porque 0,2 mol, aí que tá. Todos eles são solutos iônicos, né? Sulfato de magnésio, são todos sais. Sulfato de potássio, sulfato de alumínio, sulfato de zinco. E aí, o que vai acontecer? A gente tem que ver quantos íons eles estão liberando da nossa solução. Porque quanto mais íons eles liberam, mais partículas eu vou ter dissolvidas. Aí vem lá do número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Se eu tiver 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Só que se eu tenho 1 mol de um solvente iônico que se dissocia em 2 íons, em um cátion e um ânion, eu vou ter 2 vezes essa quantidade de partículas. Por consequência, eu vou ter mais propriedade coligativa, né? Eu vou ter propriedades coligativas mais intensificadas. Não vou ter mais propriedades, eu tenho a mesma quantidade de propriedades. Eu tenho as propriedades coligativas mais intensificadas. Tá, então vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos fazer, então, a solução 1 de vermelho. O que tiver da solução vai ser vermelho. Ela tem... esse sal, ele vai se dissociar da seguinte forma. A carga do sulfato é 2-, então o magnésio é 2+, cátion 2+, mais SO4 2-. Então, eu tinha 0,2 mols do sal, me gerando 0,2 mols de um cátion e
0,2 mols de um ânion. Interessante. Tá. Interessante o quê, Bárbara? Eu não tô lendo nada ainda. Você vai ver que vai ser interessante. Então, agora vamos fazer do... Tudo que for da solução 2 vai estar de verdinho. Então, K2, SO4. Notem que eu tenho para cada um sulfato, eu tenho 2 potássios, né? Então tá bom. Então como é que vai ser? Porque a carga do potássio é mais 1. Só que como a do ânion é 2 menos, eu preciso de 2 potássios para ter um sal, para eu ter um sal neutro. Mim não conjuga verbo. Também é português aqui. Mais 1 SO4, 2 menos. Então, o que aconteceu? Eu tinha 0 mol... Gente, o que aconteceu com esse 2 aqui, pelo amor de Deus? Eu tinha 0 mol aqui. Só que aqui eu tô tendo 2 vezes 0 mol. Então, eu tenho 0,2 mols no total. Já tô pensando no total, tá? Porque 0,1 do sal me retorna 0,2, 2 vezes isso do potássio, certo? E 0,1 do sulfato. Então, só que nessa primeira, a gente já tem as propriedades coligativas mais intensas na 2 do que na 1. Tá, então agora vamos analisar para a terceira. Eu acho que amarelo fica ruim de ver. Vou colocar roxo. Tudo que for da 3 é roxo. Vamos fazer a dissolução desse sulfato de alumínio. A carga do alumínio, ela é 3+. Então, a gente precisa de um balanço ali, né? Para ter o balanço de cargas. A gente vai ter 2 alumínios 3+, mais 3 sulfatos 2-, porque eu fico com 6 cargas de um lado positivo, 6 cargas negativas do outro lado, gerando um sal neutro, né? Beleza. 0,1 mol. 0,1 mol do meu sal me gera 0,2 do cátion alumínio e 0,3 do ânion. Olha só, a solução 3 ela tem as propriedades coligativas mais intensificadas do que a solução 2, do que a solução 1. Mesmo a solução 1 sendo a de maior concentração do sal. Tá vendo a importância de soluto iônico e soluto molecular? Porque o soluto molecular ele não vai acontecer isso. A solução é exatamente a quantidade de partículas dissociadas, né? Beleza, vamos fazer também a solução 4. Azul, né? Azul não foi ainda. Então, tudo que tiver de azul vai ser da 4. O sal sulfato de zinco. A carga do zinco é 2+. Não vai caber aqui, vai. Mais pequenininho. 2+, mais SO4. 2 menos. 0,1 me gera 0,1 e 0,1. Beleza, pensando então em número de partículas dissociadas, porque a gente tem que trabalhar com partículas, né? Mol a gente transforma em partículas. Por quê? Porque quando a gente fala dos solutos moleculares, a gente estava comparando com a quantidade de moléculas dissolvidas, né? A gente tem que pensar em partículas, a gente tem que conseguir comparar a mesma coisa com a mesma coisa. Então, a gente chega aqui, mesmo a solução 2, 3 e 4 tendo a mesma concentração, e a solução 1 tendo maior concentração, a solução 4 é que tem propriedades coligativas menos intensificadas. São as soluções, nesse caso aqui desses comparativos, se você estivesse analisando assim, qual que tem a propriedade coligativa mais intensificada? Seria a solução de número 3, certo? Então, essa parte aí dos solutos iônicos que eu tinha citado para vocês. Tem que estar bem estabelecido para a gente dar continuidade nas propriedades coligativas, então. Beleza? Então, para ter a presença para ter as propriedades coligativas, a gente precisa de um soluto não volátil dissolvido e a intensificação dessas propriedades coligativas vai depender do número de partículas dissociadas. Quando é um soluto iônico, a gente tem que fazer essa análise. Quando é um soluto molecular, a quantidade de moléculas é exatamente igual, a quantidade de moléculas dissolvidas é exatamente igual à sua concentração. Tonoscopia, a propriedade que define todas as outras propriedades coligativas. Por quê?
Pressão de vapor. O que seria a pressão de vapor? O que é a diminuição da pressão de vapor? Como assim? Quando você tem a presença desse soluto, você vai ter uma diminuição da pressão de vapor. O que é isso? O que é a pressão de vapor? Vamos pensar aqui comigo um negócio. O líquido, ele vai passar para gás, né? Estado de agregação da matéria. Ele vai passar para gás. O que vai acontecer? Quando vai passar para vapor, né? Quando ele está virando ele vapor, essas partículas, a gente está pensando então aqui num sistema fechado para a gente ter o acompanhamento dessa quantidade de partículas. Essa pressão aqui, que essas moléculas de... Vamos pensar em que é a água. A pressão que essas moléculas de água no estado de vapor exercem sobre essa superfície desse líquido é chamada de pressão de vapor. Então, vamos assim, ó. Quando a gente deixa um copo de água destampado, e aí a gente deixa um tempo, a gente vê que esse volume de água diminui, tá acontecendo a vaporização. Quando a gente tem uma garrafinha fechada no mercado, a gente vai lá e a gente vê que essa água não tá evaporando. Mas por que a água da minha casa evapora e a água do mercado não evapora? Ou a garrafa que tá lá no meu armário fechada não evapora? Acontece evaporação? Não acontece evaporação? Acontece evaporação, só que o sistema tá fechado, então, e ele também está em equilíbrio. Então essas partículas de vapor, elas estão confinadas, elas não conseguem sair pela tampa da garrafa. Então, para uma partícula passar para vapor, porque as do líquido também querem passar para vapor, uma de vapor tem que passar para líquido, para poder manter esse equilíbrio, né, termodinâmico entre as partículas. Beleza, então a pressão de vapor é isso. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil a solução é. Por quê? Eu tô te dizendo que essas partículas, elas exercem uma pressão sobre esse líquido. Se eu tenho muitas partículas, vocês concordam que é porque muita coisa virou vapor. Então, a pressão de vapor é maior. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil. Quando eu coloco um soluto não volátil lá na minha solução, passa a ser uma solução, o que vai acontecer? Esse soluto, ele vai ter interação, né? Ele vai ter interação com as partículas lá da minha solução que eu tinha aqui pensando na água. Esse laranjadinho é o sal. O azul é a água. O laranja, o sal, ele tá tendo atração com essas partículas de água. Vai ser mais difícil, pelas propriedades intermoleculares. As propriedades das moléculas, né? Vai ser mais difícil dessa água passar para mudar de estado de agregação, né? Você vai precisar de mais energia para fazer ela ter mudança de fase. Então, diminui essa pressão de vapor. Menos coisa tá virando gás. Menos coisa tá mudando de estado de agregação. Beleza? Então, isso seria a tonoscopia. Acontece a diminuição da pressão de vapor. Tá, isso vai influenciar no quê? Vai influenciar no ponto de ebulição, porque o ponto de ebulição é a mudança do líquido para o gás. Se menos coisa tá virando gás, porque a pressão de vapor diminuiu, e eu te falei que vai precisar de mais energia, e a gente tá pensando em energia térmica, né? Energia térmica seria o quê? Não seria um aumento? Você não precisaria de mais temperatura para ter mais energia térmica? Então, o ponto de ebulição vai aumentar. Fez sentido? Beleza, então, devido a isso, vamos ver a ebulioscopia, que seria o aumento da temperatura de ebulição. Então, aqui a gente tem 3 soluções, cada linha dessa é uma solução. A, B e C. Vamos pegar aqui numa mesma pressão de vapor. Agora para estar reto, né? Numa mesma pressão de vapor. Essa aqui tem essa temperatura. Essa aqui tem uma temperatura muito maior. E essa aqui tem uma temperatura maior ainda. Então, é de se esperar que o A seria, por exemplo, um solvente puro. B, 0,1 mol de um soluto molecular. E a C, 0,1 mol de um soluto iônico, né? Porque o soluto iônico vai ter mais partículas dissolvidas, tal, a gente viu isso aí. Então, você vai precisar vai ter um aumento da temperatura de ebulição, porque eles estão virando, a pressão de vapor diminuiu a pressão de vapor, a tonoscopia, quando você adiciona o soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. Como diminui a pressão de vapor? Tá virando menos vapor, numa mesma temperatura, né? Então, você precisa de um aumento da temperatura para essas moléculas mudarem de estado de agregação, para ir de líquido para gás, não é mesmo? Então, devido a isso, acontece um aumento da temperatura de ebulição. Por isso que eu falei que todas as propriedades vêm lá da tonoscopia. Beleza. Aí,
um sólido. O sólido, ele também tem pressão de vapor. Ele também exige aí a pressão de vapor dele, né? A ideia seria a mesma. Diminuição da temperatura de congelamento, que seria a crioscopia do exemplo lá da criolipólise. Quando você coloca o soluto não volátil nisso, vai ser mais difícil das coisas congelarem, também devido à interação entre as moléculas, é mais difícil das coisas poderem congelar. Devido a isso, acontece uma diminuição da temperatura de congelamento. Eles vão virar sólido uma temperatura menor. Pode ser que isso confunda um pouco. Porque assim, ó, a gente está pensando agora em diminuir a temperatura, só que a gente pode estar pensando em temperaturas negativas. Então, se era -2, agora foi para -10, porque é uma temperatura menor de congelamento. Exemplos do nosso dia a dia de... A tonoscopia é mais difícil de visualizar, exemplos do nosso dia a dia, mais em decorrência dela, que as outras propriedades acontecem, mas a bilioscopia e a quiroscopia, tranquilo de visualizar. Água salgada para cozinhar macarrão. Por quê? A água tá fervendo, você joga sal. Porque aí ela vai ter muito mais calor, ela não vai estar evaporando. Porque por conta das propriedades coligativas, né? Você colocou ali um soluto não volátil, iônico, seria o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. Propriedade coligativa agindo, você vai precisar de uma temperatura muito maior, então você vai ter a água a uma temperatura muito maior ainda no seu estado líquido, né? Não seria o que ia acontecer se fosse água pura. Pensando no nível do mar, ela iria virar gás, virar vapor, né? Mudar de estado de agregação em 100 graus Celsius. Como tem propriedade coligativa, acontece um aumento da temperatura de ebulição, e aí você tem a temperatura muito maior e a água ainda líquida. Crioscopia, aplicações do nosso dia a dia. Você mora no Alasca, você tem um carro, tem o líquido lá de resfriamento do seu motor, né? Só que o líquido de resfriamento uma hora vai virar sólido, né? O Alasca super frio, o que vai acontecer? Ele pode congelar dentro do seu motor, e aí o que você vai fazer? Você coloca etileno glicol, é usado, é um desses solutos não voláteis utilizados, coloca etileno glicol junto com o líquido lá de resfriamento do motor, para ele não congelar, porque vai acontecer uma diminuição, né, da temperatura de congelamento. Então, é um exemplo aplicável do dia a dia, o negócio não congelar. Outra coisa que a gente consegue perceber que é mais da natureza, lagos se congelam à superfície, porque a presença de sais minerais é menor, então a propriedade coligativa é menos intensificada. Embaixo você tem uma concentração maior de sais, então as propriedades coligativas são mais intensificadas, diminuição da temperatura de congelamento só faz gelo ali na superfície, aqueles lagos congelados. É uma coisa que a gente não vê no Brasil, né? E esse gráfico aqui, Bárbara, o que está acontecendo? A gente tem o sólido, e o sólido ele tá vindo, tá subindo, partindo, sei lá, de uma temperatura zero, né? Vamos adotar aqui como temperatura zero. Ou sei lá, -10, aqui é o -10, aqui seria o zero, por exemplo. E aí você colocou um líquido nele, ou senão a gente pode vir aqui com o líquido e o líquido diminuindo a temperatura, pode ser mais fácil de visualizar. Então vamos pensar aqui um líquido. Esse aqui seria o líquido puro, você veio com o líquido puro, a pressão de vapor, né? Aí pá, chegou aqui na temperatura zero, que eu falei que aqui seria o zero. O que vai acontecer? Ele virou sólido, e aí agora ele é um sólido a baixa temperatura, está só diminuindo essa temperatura desse sólido, certo? Beleza, colocou um pouquinho de açúcar nessa água para poder congelar. Vem diminuindo. Opa, ela teve que ir uma temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius, né? Aconteceu uma diminuição da temperatura de congelamento. E a gente vê que a pressão de vapor também foi menor. Como as justificativas citadas anteriormente, né? Aí agora você colocou, em vez de colocar açúcar, você botou sal, sólido iônico. E aí, o que aconteceu? Você precisou de uma temperatura menor ainda para esse líquido passar do estado sólido para o estado líquido para o estado sólido, para acontecer a fusão, né? Fusão não, o inverso. Solidificação. Para acontecer a solidificação desse líquido aí, beleza? Então, essa aí seria a quiroscopia. Tá, a osmose. O que vai acontecer na osmose? A osmose seria a passagem de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada por meio de... gente, uma tava sem ponto e aqui tá com outro ponto. Será que tem? Tem o branco. E aqui tá passando um ponto. O ponto que faltou lá tá sobrando aqui. Só que eu tinha que ver ele.
Vamos pensar aqui na osmose. Passar de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Por quê? O que vai acontecer? O que está passando? O que passa vai ser o solvente, ele vai estar passando da solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Porque quando você aumenta a quantidade de solvente, significa que vai ter uma diluição da sua solução, né? Vamos pensar então aqui, ó. Como é que a gente calcula concentração? Bem fácil de visualizar. Concentração comum, tá? Massa sobre volume. Beleza, se eu tenho uma solução com concentração maior, pode ser que eu tenha mais massa ou menos volume, né? Grandezas inversamente proporcionais ali. O volume com a concentração. Enfim, beleza. E aí vai ter uma membrana seletiva ali no meio. As coisas buscam manter o equilíbrio, né? A maioria das coisas da química é sempre sobre o equilíbrio, né? Das coisas. Então, vamos analisar aqui esse primeiro momento. A gente tem essa quantidade de partículas e ambas estão com o mesmo volume. É de se esperar que por essa aqui ter um volume maior e uma massa menor, ela seja menos concentrada. Dá pra ver, a concentração de partículas é bem menor. No caso daqui, ela tem uma concentração maior. Aí, o que vai acontecer? Essa membrana seletiva, ela só vai deixar passar o solvente. Não passa as partículas do que é que seja. Então, note que manteve a mesma quantidade de massa, né, de quantidade de matéria, mas o volume diminuiu. Então, essa concentração aumentou. E essa concentração aqui fez o quê? Essa concentração... certo, essa concentração aumentou. E essa concentração aqui aconteceu o quê? Você tem a mesma quantidade de partículas, mesma quantidade de matéria, porém com um volume maior. Quando você divide por um número maior, sua concentração diminui. Como essa aumenta e essa diminui, agora essa solução é de se esperar que esteja em equilíbrio, as concentrações são iguais. Então, isso daí seria a osmose. Aplicação da osmose. Sal. Jogou sal na salada. Jogou sal na salada, o tomate solta o caldinho do tomate, o alface fica aquele alface murcho. Por quê? O meio, quando você joga sal, o meio de fora não está mais concentrado. Aí o que vai acontecer? Vai pegar e sair a água do alimento, né? Igual eu falei, a água do tomate, a água do alface, né? Vai sair e ir para um meio mais concentrado, buscando estabelecer o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio, estar em mesma concentração. Então, a água do alimento é desidratada, né? O alimento sofre uma desidratação. Aplicação clássica da osmose. Carne seca. O que acontece? Quando a gente tem a presença de água, esses negócios, né? As coisas elas tendem a se biodegradar muito mais rapidamente, né? Por que a carne seca fica de boa fora da geladeira lá? Você joga, ela é uma carne salgada, né? Aquela carne salgada, carne sol, você joga bastante sal. Aí a água da carne vai pro meio externo, ela vai saindo, ela vai virando uma carne desidratada. E aí, mais um exemplo, uma aplicação clássica aí da osmose no nosso dia a dia. Beleza, Bárbara, mas eu quero fazer vestibular, tô pensando ali no mundo, na medicina, né? O vestibular de medicina. Outra aplicação, então, da osmose mais do dia a dia ali, mais do dia a dia de vocês, né? Não do meu. Do dia a dia de vocês da medicina. As células. Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tem aqui uma célula animal e ela tá normal. A mesma quantidade de água que tá entrando é a mesma quantidade de água que tá saindo. Então, aqui você teria uma solução isotônica, né? Uma célula normalzinha. Nesse caso aqui, ó, ela tá puxando água do meio externo para dentro dela. O que tá acontecendo com essa célula? A célula tá ficando lisada. A água tá indo do lado de fora para o lado de dentro. Onde que tá mais concentrado? A célula tá mais concentrada, porque o fluxo é sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado, porque aí o menos concentrado, como ele vai perder líquido, ele vai aumentar a sua concentração. O mais concentrado vai ganhar solvente, né? Então ele vai estar diluído, ele vai aumentar a sua concentração e as concentrações vão se vai diminuir sua concentração e as suas concentrações vão se igualar. Então, aqui a gente teria uma célula em estado hipertônico. E nesse caso aqui, uma célula no estado hipotônico, né? A água dela tá saindo para o meio externo. Ela é uma célula murcha, ela tá jogando água para o meio externo para restabelecer o equilíbrio. Então, aqui seriam as características de uma célula normal, lisada ou uma célula murcha. E se fosse uma célula de um vegetal? Célula flácida, célula comum. Uma célula turgida seria uma célula no estado normal dela, né? As plantas têm essa aqui seria o normal das células vegetais, esse estado aqui, né? E o meio externo, ele é menos concentrado do que o centro da célula. Aqui você consegue ver que o fluxo é exatamente igual, né? O tanto de água que entra, o tanto de água que sai. E aqui uma célula plasmolizada.
E aí a membrana plasmática, igual eu falei, né, da membrana seletiva, tem que ter uma membrana, senão não vai passar nada. E aí a água tá saindo do centro da célula, que tá muito diluída, né, a célula tá sem os sais minerais dela, enfim, não sei como é que funciona essa parte aí da célula. A célula tá tá com uma baixa uma baixa concentração, tá com muito solvente. E aí a água da célula tem que ir para o meio externo para restabelecer o equilíbrio, porque o meio externo está muito concentrado. Para diminuir a concentração do meio externo, aumentar a concentração do meio externo e aí estar em equilíbrio, as concentrações se igualarem. É isso? É isso, acho que agora a gente pode resolver um exercício. Deixa eu mudar a tela, porque senão vocês não vão ver o exercício. Beleza? Acho que deu, né, gente? Acho que deu para ir. Mas alguma coisa que eu queria falar? Acho que não, né? Buscando equilíbrio entre as soluções. O transporte. Esse movimento aqui é o transporte que acontece de fenômeno conhecido como osmose. É ele que... É o processo que realiza transporte de água, né? Dentro das células, igual vocês estão vendo aqui, né? As propriedades coligativas explicam uma série de fenômenos que observamos no nosso cotidiano. A respeito desse assunto, julgue os itens. Então, vamos julgar esses itens. Quando colocamos gelo dentro de um copo e o colocamos sobre a mesa num dia quente de verão, a água que aparece na superfície externa do copo deve ser um fenômeno conhecido por osmose? Vamos pensar. O copo, ele fala de que é o copo? Não, ele não fala de que é o copo, mas tá. O copo é uma membrana semipermeável? O copo não é uma membrana semipermeável. Gente, se vocês verem isso aqui, ó. Membrana semipermeável, tá? Ou pode estar assim. Membrana semipermeável, tá? O copo, ele não é uma membrana semipermeável. Não é isso que acontece. O que acontece é que, devido à troca de calor, né? O vapor de água, a umidade, né, do ar, o ar tem moléculas de água no seu estado gasoso. Como a temperatura aqui da parede do copo é menor, essas moléculas, elas passam... Tem o gás, diminuiu a temperatura do gás, ele vai passar para líquido. É isso que acontece. É só isso, não é osmose, não é devido a nada disso. Tanto que ele nem falou aqui de ter sal, nem nada disso. Então, falsa, né? A adição de aditivos na água de refrigeração torna possível a diminuição da temperatura dos sistemas? Sim, né? Foi isso que eu tinha falado pra vocês. Foi até o exemplo que eu citei. Você tem uma água de refrigeração, só que você quer que ela refrigere mais, que você possa diminuir mais a temperatura dela, sem ela virar sólido, né? Porque se ela virar sólido, ela não vai estar fazendo o papel dela de líquido de refrigeração. Então, a adição de aditivos, esses aditivos podem ser solutos não voláteis, né? E aí vão ocasionar as propriedades coligativas, o efeito da crioscopia. Então, verdadeiro. Os alimentos, eles cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior, né? Perfeito, né, gente? Vamos pensar aqui na pressão. A pressão de vapor, as pressões, elas têm que se igualar à pressão externa, né? Então, se a pressão externa, ela é maior, a temperatura de ebulição vai ser maior, né? Para poder se igualar aí a essa pressão externa. E aí também, mais uma vez, é o exemplo do porquê que a água no nível do mar ferve a 100 graus Celsius e a água acima do nível do mar é uma temperatura menor, porque tem menos pressão. E por consequência, porque tem menos pressão, ela consegue passar mais rápido para vapor, né? E aí, abaixo do nível do mar, a pressão é maior, então é mais difícil dela passar para vapor. E aí, como é mais difícil dela passar para vapor, ela ainda é água líquida a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Então, verdadeira. Tá, e se você tivesse o alimento cozinhando? Você colocou sal na batata e botou a batata para cozinhar. E você tem a batata normal sem sal. Qual que vai demorar mais para poder cozinhar? Como é que vai ser esse cozimento aí, ó? Vamos pensar. A batata com sal, a água não vai evaporar, né? Ela vai estar ali a 120 graus, 130 graus e ainda vai estar cozinhando. A outra, dependendo, você tem que repor a água, porque a água tá evaporando, né? Então, isso aí é uma coisa a se pensar, igual eu falei para vocês, aplicações do nosso dia a dia. Ao nível do mar, então, o nível do mar a gente espera que a temperatura de ebulição da água seja 100 e a temperatura de congelamento da água seja 0 graus Celsius. Se você aquecer um recipiente contendo café preparado, tá? Vamos pensar, o café tá preparado. Então, ele tem presença aí de moléculas, né? De alguma coisa. Então, propriedade coligativa. O líquido entrará em ebulição a uma temperatura superior a 100 graus?
totalmente verdadeiro, né? Aumento da temperatura de ebulição devido à diminuição da pressão de vapor, certinho? E os sucos congelarão a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius? Perfeitinho, é isso aí mesmo. Acontece uma diminuição da temperatura de congelamento. Você precisa de uma temperatura menor para ele poder congelar. Então, verdadeiro, beleza? Então, gente, isso aí foi uma aulinha sobre propriedades coligativas, é bastante aplicável no nosso dia a dia, dá pra tirar bastante coisa daí, dá pra tirar informações, igual eu falei pra vocês, de células, coisa de biologia, de ciências, coisa de química, aplicações práticas, né, uma coisa bem, como é que eu vou dizer, bem interdisciplinar, mesmo que tenham aí os conceitos de química. Muita atenção com as definições de solutos moleculares, solutos iônicos, por conta da concentração, claro, um exemplo que eu não falei, né? Se você tiver 0,2 mols de um soluto molecular e 0,05 de um soluto iônico que se dissocia o sódio, o cloreto de sódio. Claro que nesse caso você tem menos íons dissolvidos, então a do soluto molecular, as propriedades coligativas do soluto molecular vão estar mais intensificadas do que lá no sal, né? Do que no caso da solução com sal, certo? Então, e aí são coisas para ficar se atentando. Não é sempre que o iônico vai intensificar mais a propriedade coligativa do que o soluto molecular, não. Beleza, gente? Então, por hoje é só de propriedades coligativas. Até mais!